Aí. Ai, deixa eu só ver a página aqui, gente. 75, né? Isso aqui é o rescaldo da mecânica, né? É o rescaldo da mecânica. Gente, gravitação. Existem duas formas de você estudar gravitação. Na verdade, não é duas formas. Deixa eu explicar melhor. Existem duas teorias que a gente usa para estudar a gravitação. Só lembrando que o conceito de gravitação hoje, não sei se vocês sabem disso, a gente estuda gravitação. A gente não, né? Os físicos estudam gravitação em dois níveis. A gravitação no Newton, que é o que a gente vai explorar, e uma gravitação quântica, que é uma gravitação sob o ponto de vista da mecânica quântica. Essa a gente esquece. Dentro da gravitação universal, a gente tem Kepler, que eu não vou falar hoje, que é o que menos cai, e Newton, que é o que cai. Qual é a diferença de você estudar as leis de Kepler e as leis de Newton? As leis de Kepler, elas estão, digamos assim, limitadas a descrever o movimento dos planetas. Então ele vai falar sobre, né, basicamente, sobre trajetória dos planetas. Ele vai falar sobre como que a velocidade do planeta se comporta durante uma órbita. Ele vai falar sobre o período de translação do planeta em torno de uma estrela. Ele vai descrever, ele vai estabelecer algumas equações. Eu costumo imaginar o Kepler assim, é como se fosse a cinética dos planetas. Ele vai falar, olha, o movimento do planeta é assim, 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 assim. Ponto. Agora, o Newton já entra numa outra linha, né? Ele explica por que que a velocidade do planeta é desse jeito, por que que a gravidade da Terra vale 10. Ele vai começar a analisar as causas do movimento. As causas do movimento orbital. Orbital, tá? Todas as leis que a gente vai falar, né? Na verdade, existe uma lei de Newton, só que ela tem uma série de desdobramentos. Tudo que a gente for estudar de Newton tem por objetivo falar de movimentos, por que que o movimento é do jeito que é. E o que que o Newton faz, né? Ele cria, dentro da teoria dele, ele admite, vamos dizer assim, a existência de uma força. De acordo com a teoria do Newton, essa força seria uma força que atua à distância, e essa força é sempre de natureza atrativa. Então, quando você coloca dois corpos próximos um do outro, a própria matéria dos planetas serviria como um fator de atração. Essa força ele chama de gravidade. Então, na teoria da gravitação de Newton, o que que é gravidade? Basicamente, ele vai falar sobre ela, sobre a gravidade. A gravidade seria uma força de atração trocada à distância, trocada à distância. Eu sempre gosto de usar o termo trocada, porque a gente está falando de uma ideia de ação e reação, né? Então, tipo, se o Sol atrai um planeta, o planeta atrai o Sol, certo? Então, uma força de atração trocada à distância entre dois corpos, entre dois corpos massivos, massivos, tá? Ah, dentro da teoria do Newton, ele fala sobre os fatores que podem fazer essa força ficar maior ou menor, né? Na teoria da gravitação do Newton, ele diz o seguinte: a força gravitacional é diretamente proporcional às massas, diretamente
proporcional às massas dos planetas. Então, aqui estaria um motivo do porquê que a gravidade ela é percebida só em corpos muito grandes, né? Para você ter uma força gravitacional considerável, ou vamos dizer assim, vai, não desprezível, é preciso que os corpos, ou pelo menos um desses corpos, tenha uma massa muito grande, né? A teoria do Newton, ela considera que dois corpos quaisquer se atraiam. Então, tipo assim, no limite, né, da gravidade, esses dois objetos aqui estão se atraindo. No entanto, a equação vai mostrar, e depois eu comento aqui, que quando as massas são muito pequenininhas, essa força é desprezível. Tá? Então, existe sim uma interação de matéria, mas essa interação de matéria, ela só é percebida, ela só é perceptível em escalas muito grandes, tá? Por isso que você é atraído pela Terra, mas você não atrai as coisas em sua volta, né? Outra coisa, como toda força de campo, né? Que a gravidade é uma força de campo. A gente falou sobre campo magnético, a gente falou sobre campo elétrico. Como toda força de campo, a gravidade depende da distância entre os corpos. Então ela é inversamente, inversamente proporcional a, perdão, ao quadrado da distância entre os corpos. O quadrado da distância entre os corpos. Tudo bem? Então, esses dois parâmetros são os parâmetros que vão governar a força gravitacional, as massas e a distância. Então, o que que o Newton enuncia? Ele vai enunciar, então, o seguinte, que essa força gravitacional, ela é igual a uma massa m1, que supostamente seria a massa de um planeta, vezes m2, que seria a massa de um outro planeta, ou de uma estrela, enfim, dos dois corpos que estão interagindo. Então, ó, diretamente proporcional às massas, tá? Dividido pela dis... Uhul! Calma, cara, só para ver quem tá acordado. Os caras estavam cochilando já. Que susto! Como é que é? Que susto! Foi? Agora tá bom o coração, né? Tá bom. Ô, gente, só que o Newton percebeu uma coisa curiosa. Para essa fórmula valer, né? Então ele pegava lá, uma boa pergunta que eu não tenho essa para ela, tá? É como ele chegou nessa porra? Né? Porque assim, não mede massa de planeta numa balança. Como que você vai medir distância de planeta? Você tá falando de um tempo em que você não tinha aparelhos para isso. Então já é de se estranhar o nível de loucura do cara para chegar aqui. Mas como se não bastasse isso, o que que ele percebeu? Ele percebeu que para essa conta dar a força gravitacional, ele sempre precisava multiplicar essa coisa por um número. Então, tipo assim, ele pegava lá um planeta, o outro, a distância, fazia a conta. Para dar a força gravitacional esperada, ele precisava colocar aqui uma constante, que eu vou chamar de K. Tá? Essa constante, ela é chamada de constante gravitacional. Constante gravitacional. Normalmente na fórmula você não vai ver K, você vai ver Gzão, G, tá? Não se preocupem quanto ao valor do G, porque nos exercícios ele vai fornecer para vocês. Relaxa, tá? Então, essa constante ela vai aparecer aqui então na fórmula da força gravitacional do Newton. G, emão 1, emão 2,
dividido por d ao quadrado. Tá? E isso aqui é a teoria. Agora, o que é legal da gente conversar é quais são os desdobramentos que essa fórmula me apresenta. Porque eu vou dizer bem honestamente, tá? Se cair gravitação, ele não vai pedir para você fazer essa conta. Isso aqui é muito, tipo, nada a ver. Ele vai querer que você estude outros fenômenos que são explicados a partir dessa equação. Então, eu vou escrever assim, ó. A partir da equação de Newton, a partir da equação de Newton, é possível calcularmos. Porque basicamente, né, essa equação, gente, ela é, vamos dizer assim, ela é o símbolo de toda a indústria aeroespacial. Tipo, tudo que a gente faz, desde um avião voando, até um satélite orbitando, uma sonda indo para um outro planeta, tudo é explicado a partir daqui. Então, dessa equação, eu consigo, vamos dizer assim, explicar três coisas importantes. Primeira, por que que a gravidade vale 10? Tipo, da onde vem esse número? Segundo, qual é a velocidade que um corpo tem que ter em torno de um planeta para não cair? Né? Dentro da teoria do Newton, ele explica que um corpo ele consegue ficar em órbita desde que ele tenha uma determinada velocidade. Se você colocar um corpo, sei lá, 500 quilômetros de altura, colocar esse corpo ali e soltar o corpo, ele vai cair. O que faz o corpo não cair é a velocidade do movimento. Então ele calcula a velocidade orbital. E calcula também o período de uma órbita. Ele consegue montar uma equação matemática para descrever, por exemplo, qual é o período de uma órbita de um planeta em torno de uma estrela. Então, normalmente, quando cai em questões de gravitação, ele vai para essa linha. Como que eu calculo a gravidade? Como que eu calculo a velocidade orbital? Como que eu calculo o período orbital? Tá? Então, eu vou começar falando do cálculo da gravidade de um planeta. Cálculo da gravidade na superfície de um planeta. Porque vamos lembrar o seguinte, né, gente? Todas essas coisas aqui, elas já eram enunciadas pelo Galileu. O Galileu já falava sobre isso, sobre movimento circular, sobre uma força que atrai o planeta. Só que ele não tinha descrito matematicamente. E o Galileu, ele tinha chegado empiricamente no valor da gravidade. Ele conseguiu perceber que a gravidade causava no corpo uma aceleração e que não importava o tamanho do corpo. Qualquer corpo que estivesse próximo da Terra e você soltasse o corpo, ele seria acelerado com a mesma aceleração. Só que ele não sabia exatamente provar matematicamente o porquê. Então, com a equação do Newton veio. Para a gente provar, para a gente calcular a gravidade de um planeta, vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem aqui uma pessoa na superfície da Terra, ok? O que que nós sabemos? Isso não é novidade para ninguém. A Terra atrai a pessoa com uma força que até então, eu chamava de peso, certo? Essa força, no final das contas, o que a gente chama de peso, é uma força gravitacional. Gravitacional. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou dizer que o peso é igual à força gravitacional. Todo corpo que está próximo à superfície terrestre tem como força gravitacional o seu próprio peso. Tá bem. Só que nós sabemos que peso é massa vezes gravidade. Onde esse mzinho, pessoal, este mzinho é a massa da pessoa. Então, eu estou chamando de mzinho a massa da pessoa. Tá bom? Isso é igual a, segundo a força gravitacional do Newton, Gzão. Ó, cuidado, tá vendo? Gzinho não é Gzão. Gzinho é a aceleração gravitacional do planeta. Gzão
É a constante gravitacional que serve para qualquer conta que você use essa fórmula. Vezes. Aí vem massa da Terra, porque a interação é entre a Terra e a pessoa. Então fica massa da Terra vezes massa da pessoa ali, dividido pela distância. Aqui precisamos parar um pouquinho para conversar. A Terra, gente, é um corpo muito maior do que nós. Nós, perto da Terra, somos desprezíveis em termos de tamanho. Então, aqui temos um problema técnico. Quando a pessoa está na superfície da Terra, qual é a distância entre a pessoa e a Terra? É zero. Mas eu não vou pôr zero aqui, né? O que eu vou considerar? Que toda a massa da Terra está concentrada no seu centro de massa. A Terra é um corpo extenso, uma massa distribuída num volume enorme, mas no cálculo da força gravitacional, eu vou considerar que toda a massa está lá no centro. Se toda a massa da Terra está no centro dela, qual é a distância da pessoa até o centro da Terra? É o raio dela, que no caso da Terra vale aproximadamente 6.400 quilômetros, tá? Tipo, se a gente fosse cavar um buraco e ir até o centro da Terra, daria 6.400 quilômetros, mais ou menos, tá? Então, eu vou colocar aqui o raio ao quadrado. Desculpa. O que dá para cancelar aqui? A massinha do cara. Olha o que o Newton prova. O que o Newton provou agora? Que a gravidade não depende da massa do corpo. A gravidade de um planeta depende do quê? Disso aqui, ó. A gravidade de um planeta depende única e exclusivamente do planeta, das características do planeta, que é uma coisa que o Galileu já falava, né? Quando o Galileu diz dois corpos caem com a mesma aceleração, o que ele está dizendo de uma outra maneira, né? Que o fato do corpo ser atraído pela Terra não tem relação nenhuma com a massa do corpo. Se você colocar um corpo de massa pequena e um corpo de massa grande, eles vão ser atraídos com a mesma aceleração, tá? Beleza? Outra coisa, né? Que aí começam a aparecer questões de gravitação em vestibular. Essa fórmula, ela vai abrir um tipo de questão muito famosa para esse conceito, que é comparar gravidades. Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação, vai, para a gente imaginar como que isso poderia cair na prova. Exemplo, exemplo. Imagina o seguinte, ó. Os caras fizeram lá uma expedição espacial e descobriram um planeta P. Um planeta P. E aí os caras vão fazer um estudo para saber se esse planeta é habitável ou não. Então, uma das coisas que você tem que ver é a gravidade do planeta, para não sei o quê. Aí os caras fizeram o seguinte: eles foram lá, investigaram o planeta e chegaram à seguinte conclusão: o planeta ele tem a metade da massa da Terra, então eu vou chamar a massa da Terra de M, e o planeta ele tem a metade da massa da Terra, chama de 0,5 m, e o raio do planeta também é metade do raio da Terra, meio R. Aí, né, gente, esses valores vão variar de exercício para exercício. Você pode ter planetas com massas maiores e raios menores, aí vai depender do examinador. Mas o fato é que ele te dá uma condição dessa. Aí ele falou: olha, se a gravidade na Terra vale 10, ou aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, qual vai ser a gravidade no nosso planeta P? Entenderam? Então, o que eu faço? Primeiro, né? Eu preciso conhecer essa equação. Agora, uma dica: não precisa decorar ela. Se você tiver que decorar alguma coisa, decora de onde ela vem.
Isso você não vai esquecer, que o peso é a gravidade. Então, porque pela experiência que eu tenho, gente, essa fórmula ela é bem fácil de você esquecer, porque não cai. Então, quando eu dou esse assunto, eu sempre falo, galera, não fica muito atento à fórmula, fica atento ao processo que chegou nela, tá? Beleza. Feito isso, você sabe a fórmula. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou comparar os planetas. Então, eu vou escrever assim, ó, G da Terra dividido por GP é igual a. E aí você coloca as duas equações uma em cima da outra e vai cancelando o que for possível. Então fica Gzão, Emão sobre R ao quadrado, ok? Lá para as condições da Terra. E nós sabemos que essa conta vale 10, né? Isso aqui a gente sabe que vale 10, tá? Aí embaixo fica Gzão vezes metade da massa da Terra, 0,5m, dividido por, cuidado aqui, o raio está ao quadrado. Então eu vou levar 0,5 R ao quadrado. Então vai ficar 0,25 R2. Ou que seria R2 sobre 4, né? Aqui. Aí você cancela o que for possível, 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 os R's quadrados. Olha lá. Tá? Aí ficou assim, ó. G da Terra dividido pelo G do planeta ficou igual a 1 sobre. Aqui ficou 0,5 dividido por 0,25. 2. 2. Então a gravidade da Terra é a metade da gravidade do planeta. Passa para cá, por exemplo, ó. Então fica a gravidade da Terra é a metade da gravidade do planeta. Então, tipo assim, uma coisa curiosa, né? Porque o fato do planeta ter uma massa menor pode levar algumas pessoas a dizerem: ah, mas se ele tem uma massa menor, a gravidade é menor. O que a lei de Newton mostra é que a gravidade ela não depende só da massa. Eu diria até mais, ela depende muito mais do tamanho do planeta. Porque o tamanho está elevado ao quadrado, né? Você percebeu? Eu cortei a massa pela metade e cortei o raio pela metade. Então, se os dois fatores fossem equivalentes, né? Agora, o que que aconteceu? No final das contas, a gravidade aumentou. 2 vezes a gravidade da Terra. Aí vem aquelas. Ou ele pode perguntar assim, né? Uma pessoa com peso de 80. Uma pessoa com massa de 80 quilos na Terra teria o peso de quantos newtons no planeta? Entendeu? Então, tipo, na Terra, o meu peso seria 800 newtons. No planeta, meu peso seria 160 newtons. Tá? Beleza? Até aqui tudo bem? Tá? Uma curiosidade, porque o Enem sempre viaja um pouco às vezes, né? Essa fórmula, ela também fala um pouco, bem pouco, mas fala sobre buraco negro. Essa fórmula, ela meio que diz em que circunstâncias ocorreria a formação de um buraco negro. A formação do buraco negro, ela ocorre em que situação, olhando para a fórmula, né? A gente ouve muito aquela história de que o buraco negro é negro porque a luz não escapa dele, né? Tudo bem. Mas o que isso quer dizer na prática? Isso é o seguinte, vamos imaginar que eu pegue essa caneta e jogue ela para cima. Vocês acham que eu consigo jogar uma caneta para cima e tirar ela da gravidade da Terra? Eu não consigo, mas eu consigo fazer isso acontecer. Desde que eu lance o corpo com uma velocidade chamada velocidade de escape. Tudo bem? Só que tem um problema. Essa velocidade de escape, ela vai ficando cada vez maior conforme a gravidade do planeta aumenta. Por exemplo, é muito mais fácil eu levantar um foguete da Lua do que da Terra. Por que vocês acham que os caras querem colonizar a Lua, gente? Porque lançar um foguete de lá é muito mais barato. Porque a gravidade da Lua é 1/6 da Terra. O que significa isso? Eu consigo jogar um corpo para cima, uma velocidade menor, e ele escapar. Aqui na Terra, eu preciso de uma velocidade maior para jogar o corpo para cima.
Qual é o problema do buraco negro? O buraco negro ele tem uma gravidade tão alta que para você conseguir fazer um corpo sair do buraco negro, ele precisaria estar numa velocidade acima da luz. Entendem agora por que o buraco é negro? Porque nada sai dali. Quando eu olho, por exemplo, para a Lua, por que eu enxergo a Lua? Porque a luz do Sol bate na Lua, escapa e vem para o meu olho. Agora, imagine uma luz entrando num planeta cuja velocidade de escape é maior que ela. A luz não sai. Não é que o planeta engole as coisas, nem o planeta engole nada. Tem coisas girando em torno do buraco negro há bilhões de anos. A questão é que se um corpo entrar na atmosfera ou no limite ali do buraco, ele vai precisar sair. E para sair, ele precisa ter uma velocidade. Como que o buraco negro chega nessa situação limite, né? O buraco negro, ele é uma soma de uma massa enorme num raio pequeno. Então, uma outra lenda sobre buraco negro é que o buraco negro é grande. Não é grande, fala. O buraco negro não é grande. O buraco negro é pequeno. O problema do buraco negro é que ele é tão pequeno que ele fica com uma densidade quase que infinita, tá? Beleza? É... Deu? Que horas são aí? 10? Tá, eu vou parar então por aqui. Eu tinha mais coisa para falar, tá? Mas não rolou. Gente, a Kate quer falar rapidão com vocês aqui. Um minutinho, tá? Principalmente o pessoal de casa que não tá aqui.